Consistência e constância são poder. Teoria dos jogos. Vamos tratar da teoria dos jogos. Ela foi desenvolvida no universo da matemática, baseado numa inquietação fundamental, que é o mundo pode acabar. A guerra, a gente vive fazendo guerras, né? Os seres humanos vivem fazendo guerras. E daqui a um pouco agora a gente tem o poder de destruir o planeta Terra. Aí os caras começaram a pensar isso e o cientista político americano, ele bolou uma competição baseada na teoria dos jogos. Primeiro vamos entender a teoria dos jogos assim de maneira geral. Tem uma coisa chamada equilíbrio de Nash, né, na teoria dos jogos, que diz o seguinte, trazendo para o contexto das relações humanas, que é quando as pessoas cooperam, o melhor resultado que um ser humano pode atingir nas relações é a cooperação mútua. E o pior resultado, digamos, é os dois não cooperarem entre si, os dois traírem um ao outro, ou os integrantes de um cenário traírem uns aos outros. Então vou dar um exemplo, tem um exemplo típico que é a teoria do prisioneiro. Eles pegam duas pessoas, teoricamente as duas cometeram algum tipo de crime, colocam uma em cada sala. E eles perguntam, eles não têm provas objetivas sobre nenhum dos dois. E eles ficam perguntando para um deles o que o outro fez, e eles dizem o seguinte, ó, se você delatar ele, a tua pena vai ser pequena. E a dele, aí a gente pune ele. E usam a mesma estratégia com o outro prisioneiro. E aí o cenário é o seguinte, se os dois cooperam, eles têm poucas provas, a pena que eles conseguem imputar aos dois prisioneiros é pequena ou quase nula. Se os dois traem, eles conseguem penas significativas para os dois. Se um deles trai, um tem uma pena leve, ou muito leve, e o outro tem uma pena severa. Então, esse é um cenário, digamos, é um cenário das relações humanas em geral. E aí, esse cientista político, ele criou uma competição, e a competição foi vencida de uma maneira muito simples. E as conclusões que se chegaram foram as seguintes. Você sempre deve estar disposto a cooperar. Quando a pessoa te trai, você faz uma retaliação e deixa claro a regra. E aí depois você perdoa. Se ela se dispuser a voltar a cooperar, você volta a cooperar. Então, ela é feita de 4 etapas simples. Coopera em todas as circunstâncias. A máxima da ação humana tem que ser a cooperação. Coopero sempre. Por quê? Porque a cooperação mútua é o melhor cenário. Porque a gente vive em jogos que não são jogos de soma zero. Se o jogo é de soma zero, por exemplo, um ganha e um perde, um exemplo, uma partida de xadrez, um ganha e um perde, aí não vale essa regra. Mas o mundo, as relações humanas em geral, eles não são um jogo de soma zero. A economia não é um jogo de soma zero. As pessoas não precisam perder dinheiro para eu ganhar dinheiro. É o contrário, quanto mais as pessoas vão prosperando, mais fácil é para todos prosperarem. A regra do mundo é mais ou menos, a gente cria riqueza, a gente produz riqueza. A gente não troca a riqueza de mãos. Se a gente acha que a riqueza só troca de mãos, uma pessoa enriquecer é um cenário onde ela ferrou com muitos. Esse é um pensamento completamente equivocado. A economia não é um jogo de soma zero, então resumindo. E as relações humanas não são jogos de soma zero, com exceções. Por exemplo, é uma exceção, um jogo de xadrez. Um jogo de pôquer, um ganha, outros perdem. Então, nesse cenário, não é o caso, a aplicação disso que a gente está tratando. Mas nos jogos que não são de soma zero, existe um universo onde há o maior ganho. Qual é o contexto com o maior ganho? O contexto com o maior ganho é onde as pessoas cooperam. Sempre que há cooperação entre o maior número possível de partes, há o maior ganho. Então, eu parto... A conclusão digamos assim, que se chega a partir dessa competição sobre a teoria dos jogos é: coopera sempre. Beleza. A pessoa te traiu, ela te ferrou, ela quis ganhar sozinha, etc. Aí o que você faz? Você vai usar da retaliação também, para ela entender que você não é um banana, né? Que você não está aceitando tudo, né? Porque senão a pessoa faz o que quiser contigo o tempo todo. Então você faz uma retaliação. E ao mesmo tempo você perdoa a pessoa. Fez a retaliação, perdoa. E aí você deixa claro as regras, como você age. Principalmente essa regra simples, que é o quê? Estou sempre disposto a cooperar. Agora me traiu, vai ser traído, vai tomar retaliação. Então a pessoa, ela sabe que toda vez que ela te retaliar, ela vai ser retaliada. Ela te traiu, ela vai ser retaliada. Aí ela tende a entender que o melhor cenário é ela cooperar contigo. Esse é o cenário que venceu nessa competição da teoria dos jogos. E por que isso é muito importante? Vamos imaginar o seguinte, você está num cenário, você frequenta uma igreja. Aí uma pessoa, ela age contra você. Daqui a um pouco você deixa de frequentar a igreja porque uma pessoa agiu contra os teus interesses. Aí você perde toda aquela convivência,
por uma questão. Ou daqui a um pouco uma pessoa te trai. Você tem lá você tem uma loja, tem 30 funcionários, coloca um gerente, o gerente te rouba. Aí daqui a um pouco você está dizendo, as pessoas elas estão sempre roubando, o negócio delas é roubar. Não, você faz a retaliação, você perdoa e você se dispõe a seguir em frente, porque aí você mantém a convivência naquele cenário. Então, seja no ambiente político, seja no ambiente das relações humanas em geral, seja no universo da economia, seja para a prosperidade, o melhor cenário é aplicar essa lógica da teoria dos jogos. Ela te mantém num processo de contínua colaboração no mundo. A traição, você tem um dispositivo claro para tratar com ele, mas a tua máxima é sempre a colaboração, a cooperação. Porque as relações humanas acontecem de uma maneira muito eficiente a partir da cooperação.